Boa tarde, pessoal. Vamos para a resolução então do nosso caso clínico. É o caso do Todd, um cão macho de 15 anos de idade, que eu atendi com queixa principal de sintomas dermatológicos. Esses sintomas tinham meses de evolução, segundo os tutores me relataram. Eram 2 irmãos, uma moça e um rapaz, e eles não sabiam precisar com muita exatidão se o problema era ou não pruriginoso. Isso, no primeiro momento, atrapalhou bastante os diagnósticos diferenciais. Mas com o tempo ali, com a conversa, com o acompanhamento, eu consegui definir que, de fato, não era uma dermatopatia pruriginosa, tá? Então, a ausência de prurido era uma característica importante. No exame físico, nenhuma alteração muito significativa do ponto de vista sistêmicos, parâmetros vitais, fisiológicos dentro da normalidade, e no exame físico da pele, o que eu pude observar, principalmente alopecia, que era focalmente extensa, né? Então a gente tinha áreas importantes de alopecia, caracterizadas também por intensa pigmentação e espessamento cutâneo. Notem como a pele na região está bastante espessada. Inclusive aqui ele tem uma característica que a gente chama de clássica, né? De doença endócrina, que é a cauda de rato. Acabei dando um spoiler, né? Falei de doença endócrina. Por que isso, pessoal? Vejam a característica da lesão dermatológica. Lesão alopécica, pigmentada, nesse caso há um pouco de espessamento, sem nenhum sinal de processo inflamatório e com ausência de prurido. Não tem crosta, não tem pápula, não tem pústula, não tem eritema, é apenas uma alopecia, provavelmente de origem primária. Vamos ver as outras lesões? Seguindo o mesmo padrão, então, a gente vê uma extensa pigmentação da região abdominal e o padrão de alopecia, pigmentação e espessamento se repetindo em toda a região de membros, né? Então veja como a pele aqui está bem enrugadinha, né? Bem pigmentada, bem alopécica. Outra coisa que eu percebi no exame físico, veja na região de tronco, além das áreas de hipotricose pigmentadas, ele tinha grande quantidade de pelo morto, né? O pelo estava mal cuidado, sem brilho, e essa grande quantidade de pelo se desprendendo da superfície de seu corpo. Haviam também alguns cilindros foliculares, que eu não cheguei a colocar ali na foto, mas enfim, essa característica era padronizada por toda a extensão de seu corpo. Nos exames laboratoriais de rotina, outra coisa, acrescentando que eu pude perceber no exame físico, um animal extremamente letárgico, né? Abobado, assim. Eu precisei fazer nele uma artrocentese, que eu não coloquei aqui no caso, mas por um problema articular que ele apresentava, eu enfiei uma agulha dentro do joelho desse paciente, com ele acordado, ele não estava nem aí, sabe? Ele era assim, queria que o mundo acabasse em barranco para ele morrer escorado. E os tutores realmente me confirmaram que ele era um animal bastante quietão, bastante letárgico. Nos exames hematológicos de rotina, apresentando uma anemia com índices hematimétricos sugerindo um processo arregenerativo, o VGM normal, então uma anemia normocítica, e o CHGM também normal, uma anemia normocítica normocrômica. É claro, pessoal, para a gente ter certeza em relação ao processo de regeneração, a gente precisaria de reticulócitos, tá? Mas ao que indica, o que parece pelos índices hematimétricos, é que ele tem uma anemia arregenerativa. É uma anemia importante, professor? Não, é uma anemia discreta, pessoal. 32% de hematócrito é muito pouca anemia. Tá joia? Série branca dentro da normalidade, nenhuma alteração importante no leucograma, assim como nas plaquetas, nenhuma alteração muito significativa, tá? A gente pode dizer até que no leucograma ele tem uma linfopenia e uma eosinopenia, mas ele não tem uma neutrofilia madura para caracterizar claramente, por exemplo, um leucograma de estresse. Nos exames bioquímicos, também poucas alterações significativas, a parte de função renal dentro da normalidade, ureia e creatina normais, então não existe azotemia, um discreto aumento de ALT, lembrando que a ALT denota, então, lesão hepatocelular, então ele tem um discreto aumento, está aí aproximadamente 3 vezes o valor de referência, um pouco menos do que 3 vezes, e a fosfatase alcalina também levemente aumentada, está em 191, normal até 92. A fosfatase alcalina ela sobe principalmente em situações de estresse crônico, com liberação de cortisol, ou por processos colestáticos.
A GGT dele também um pouco aumentada. A gama-glutamiltransferase também sugere, quando aumentada, um processo colestático. Então, quando a gente junta a informação da fosfatase com a GGT, o mais provável é que aqui haja algum nível de colestase, mas percebam que ainda assim é bastante discreto. O colesterol, esse sim, está aumentado de forma mais importante, mais significativa. O normal é até 275, ele está com 523, então existe uma hipercolesterolemia. Proteínas dentro da normalidade, glicose dentro da normalidade. E aí eu perguntei para vocês, pedi que detalhassem, que explicassem, detalhadamente as alterações clínicas e laboratoriais observadas e determinar possíveis diagnósticos diferenciais. Então, em relação ao quadro clínico, o que a gente nota de forma sistêmica é principalmente essa apatia, essa letargia do paciente, e do ponto de vista de exame físico, a gente nota uma dermatopatia que sugere ser de origem endócrina, pela característica clínica da dermatopatia. Alopecia hiperpigmentada, ausência de prurido, bilateralmente simétrica. Então, são características que sugerem uma alopecia endócrina. Perfeito? Quando a gente junta os exames laboratoriais, a gente nota que existe uma anemia discreta. As endocrinopatias causam anemia discreta, regenerativa, boa parte delas. É o que a gente chama, inclusive, de anemia endócrina, tá? Embora isso não seja obrigatório, pode acontecer. E do ponto de vista do exame bioquímico, a gente nota uma hipercolesterolemia associada a uma discreta lesão hepatocelular e sugestão de colestase. Muito bem, pensando em tudo isso, quais seriam possíveis diagnósticos diferenciais? Pessoal, principalmente o hipotireoidismo, que explicaria as lesões dermatológicas que ele apresenta, explicaria o quadro de letargia que ele vem apresentando. Justifica uma anemia? Sim, hipotireoidismo costuma causar anemias discretas, tá? Justifica o quadro bioquímico? Justifica. Por quê? Porque o hipotireoidismo pode favorecer, por exemplo, o depósito de gordura hepático, causando esteatose e possivelmente causando aumento discreto de enzimas hepáticas, e processo colestático intrahepático. A hipercolesterolemia também é uma marca muito importante do hipotireoidismo. É um exame que, inclusive, tem boa sensibilidade no diagnóstico do hipotireoidismo. Então, quando a gente junta todas essas peças, todos esses fatores, a nossa principal suspeita é o hipotireoidismo. Alguma outra endocrinopatia? Olha, a gente até poderia considerar o hiperadrenocorticismo como diagnóstico diferencial, mas as características não estão clínicas e nem todas as laboratoriais estão compatíveis com o hiperadrenocorticismo. Então, neste momento, de fato, o principal diagnóstico diferencial era o hipotireoidismo. E aí eu perguntei para vocês, quais exames subsidiários adicionais podem ser interessantes? Aqui, principalmente, a dosagem de T4. Livre, de preferência, se não for possível, o T4 total. Lembrando, pode fazer TSH também? Pode, agrega ao diagnóstico, mas o exame mais importante é o T4 livre. Lembrando sempre da questão do eutireoideu doente, que pode interferir na dosagem de T4. Foi feito exatamente isso nesse paciente, a dosagem de T4 livre dele estava extremamente baixa. Juntando com todas as outras informações, a gente tem o conjunto da obra que sugere de fato o hipotireoidismo. E aí eu perguntei para vocês, qual a terapêutica que pode ser instituída após o diagnóstico? Feito o diagnóstico de hipotireoidismo, a terapêutica é a levotiroxina. Tá joia? Então, é simplesmente, se você não está produzindo determinado hormônio, você vai repor este hormônio no caso desse paciente. Tá joia, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês agora como é que ele se comportou depois do tratamento. Então, pessoal, está aqui o TOD, depois de alguns meses de reposição hormonal com a levotiroxina, a gente já vê novamente o recobrimento piloso dele de forma apropriada. Lembrando que essas alterações dermatológicas demoram meses para voltar ao normal, mas pouco tempo depois do início do tratamento ele já mostrava uma disposição muito diferente da disposição anterior. Então vejam a carinha dele aqui, feliz e contente, né? Anteriormente aquele cão letárgico, pouco interativo, então mudou drasticamente. E lembrem-se que a resposta terapêutica também é muito importante no componente diagnóstico. O diagnóstico é o conjunto de tudo. Então, são as alterações clínicas, laboratoriais, a documentação de T4 abaixo do normal e a resposta terapêutica. No caso dele, houve uma resposta favorável. O que fugiu um pouco do padrão no caso dele? A idade.
né, a idade de queixa, de apresentação ao médico veterinário foi uma idade muito avançada. Normalmente animais com hipotireoidismo a gente atende quando eles são adultos jovens, tá? Mas não é impossível você atender um animal mais velho com hipotireoidismo. E lembrem-se também que o tutor sempre pode levar algum tempo para procurar atendimento médico veterinário. E lembre-se também que eu falei para vocês que os sinais dermatológicos são muito importantes nesse contexto, porque muitas vezes o tutor não entende a alteração metabólica, comportamental, o ganho de peso, como necessariamente uma patologia. E muitas vezes não procura atendimento médico veterinário. Tá joia, pessoal? Finalizamos então a interpretação do caso do Todd, hipotireoidismo. Mandem as suas dúvidas nos nossos canais de comunicação. Até mais!